Agora, nesta vida física, aquilo que Adão conheceu lá no jardim, que teve a curiosidade e a inveja, deu lugar a desligar, não ficar na dependência de Deus, que era colocar sentimento. Então ele pôde abrir os olhos, né, do que é natural. Porque não há outro Deus. Não pode ter. Somente um. E Adão quis ser Deus. Quis conhecer. E o único que conhece o bem do mal é Deus. Então, por causa da iniquidade, Deus nos deu a capacidade de ser filhos. Mas eu não sou pai. Eu sou filho. E um filho fica na exclusividade e dependência de Deus, do pai. Então eu tenho que ter a consciência, não consciência de Adão, em querer ser igual a ele. Nunca vou ser. Ninguém conseguirá. Então hoje, eu sei quem é Deus. E sei que eu tenho que depender dele. Então tudo que ele me der de alimento, eu quero, eu recebo. Racional. Eu quero viver e contemplar o poder dele. Mas estar junto com ele. Não aqui nessa vida física. Porque aqui a vida física é limitada. Agora, quando eu abrir os olhos do entendimento, renascer, ressuscitar, ver Cristo, entender que ele está em mim e eu estou nele, então eu sei que eu estou ligado. Estar ligado em Deus eternamente não é uma vida limitada. Tempo. Condicionado, né? Limitado nele. É passar para ele. Voltar. E o meu espírito, ser celestial, mas com espírito, entendimento de Deus e não do homem. Então, quando eu morrer, eu quero deixar aqui toda essa consciência, esse espírito humano, sentimento. Porque eu sei que esse sentimento adquiriu lá em Adão. E lá eu tenho que ter racional, a contemplar as verdades, o equilíbrio que Deus tem. E que hoje ele está em mim. Aqui, na sala do WhatsApp, onde nós estudamos, nós não perdemos o foco que é Cristo. Até tudo bem falar muito. Falar todos os dias que a gente tem falado aqui. Pela graça, pela lei ninguém se salva. Pela lei ninguém se salva. É pela graça que nós somos salvos. Pela graça que nós somos salvos. O feito de Cristo, o amor ágape de Deus, para que nós não podamos perder o foco. Toda vez que a gente abrir o Evangelho, abrir a boca, né? O entendimento, para que nós possamos entender, né? Esta religiosidade, sentimentalismo diante de Deus. E com isso nós vamos passar a buscar o conhecimento racional, o poder de Deus na vida da humanidade. E com isso a gente vai simplificando o entendimento falar quando a gente chegar para pregar para uma pessoa. Orar com os fundamentos corretos, né? Para levar a um discernimento. E o fruto é o posicionamento. O fruto do Espírito, o fruto do entendimento. É o posicionamento naquela verdade do Evangelho. Aí sim, nós entendemos Deus, vemos Deus e nos relacionamos com Ele. E falamos, bendizemos estas verdades racionais. Sem a mistura do sentimento, religião. 100% Cristo. É simples. Quando a gente diz apenas o que Cristo fez, e assim a gente vai dando sequência a um relacionamento para com Deus, a gente vai alcançando uma plenitude, uma dependência dele a cada dia. E comparando com as coisas naturais, com o entendimento legalista religioso, a gente vai percebendo o sentimentalismo, né? Porque sentimento diante de Deus, sentimento diante dos homens. Isso é religião. E o racional de Deus? Nada. São irracionais. São animais. São pessoas que ainda não conseguiu ver a plenitude de Deus. Entender, se relacionar, alimentar do bem. Então, quando as pessoas elas chegam diante de Deus desequilibradas, sem a equidade de Deus, a exclusividade, fica cheios de ego, as pregações irracionais, somente para engordar, para serem aplaudidos, para serem
contemplados. Mas ali quem está aqui sendo contemplado e aplaudido é Deus, não é o homem. Aí a gente vê isso aí demais na religião. E o evangelho é simples. Então toda vez que abro o evangelho e falar do evangelho, não para que a gente possa se vangloriar diante dos homens, e muito menos diante de Deus, pela eloquência, pelo falar. Se falar em linha com o evangelho é diferente, dá prazer em ouvir, nos alegramos. Mas quando o homem inventa demais, como um bolo de aniversário, comparando com um bolo de fubá, que é simples, nutritivo, não precisa de mais nutrientes naquele bolo. No entendimento, né? No falar por muito tempo, que é igual nesses templos religiosos, locais, né? Físicos. Lá eles falam demais, até aquilo que não precisa.